Muito bem, então a gente está chegando à nossa última lição teórica. Nessa aqui a gente vai fazer uma breve explanação sobre as questões relativas à segurança em Web Service. E quando a gente fala de Web Services e segurança, a gente na verdade tem encontra um problema que é a falta de padrão, né? A gente tem uma série de mecanismos para implementar a segurança dos Web Services. No entanto, a gente não tem, por enquanto, um consenso, um padrão, uma regra que seja seguida por todos os Web Services ou pela maioria deles, né? Essa é uma área que ainda está um pouco nebulosa, mas que já tem os seus mecanismos, né? Quando a gente fala de segurança, não só de Web Services, mas segurança em transações, na comunicação, na troca de mensagens e etc., a gente fala de algumas questões principais, como autenticidade, privacidade e integridade, né? Quando a gente fala, então, dessas três questões, a gente está querendo observar pontos, né? Como, por exemplo, em relação à autenticidade, identificar, ter a certeza de que quem nos enviou a mensagem ou quem nos solicitou a transação é de fato a pessoa que está se identificando, né? Então, aquela transação ela é autêntica em relação ao seu a quem fez a requisição, ela é autêntica, o usuário que fez a solicitação, ele é autorizado, ele tem a condição de fazer isso também. Então, a gente fala disso daí quando a gente fala de autenticidade. Em relação à privacidade, a mensagem que nos chegou, de fato, ela é de alguém. Essa pessoa foi reconhecida como sendo a pessoa que enviou a mensagem, de fato, foi ela que enviou, e ela é autorizada a fazer isso, a solicitar o serviço ou fazer a troca da mensagem. E também a gente tem que garantir que a mensagem não vai ser lida por outras pessoas ou outros sistemas que não sejam aqueles que de fato sejam destino da mensagem. Ou seja, a mensagem ela é única e exclusiva do seu destinatário. A leitura é única e exclusiva do seu destinatário. Ok? Então isso se refere à privacidade. Somente o destinatário vai conseguir receber e processar e ler e etc. essa mensagem. Integridade diz respeito ao conteúdo da mensagem, ou seja, uma vez que eu sei que a mensagem de quem que a mensagem veio, ela de fato só foi para o destinatário, ninguém mais interceptou a mensagem, ninguém mais conseguiu ler, agora eu tenho que garantir que a mensagem está íntegra, ou seja, ela chegou inteira no seu destino, né? Ela não está com pedaços faltando, nem com pedaços a mais, né? Ela está do jeito que ela saiu da origem, ela chegou no destino. Considerando então esses três principais pontos, a gente pode incluir até o quarto ponto, que seria a autorização, a autenticidade e a autorização, né? Ou seja, a autenticidade é a pessoa e a autorização assim é ela que pode fazer, né? Então, enquanto um diz se é a pessoa, o outro questiona a capacidade da pessoa de realizar aquilo ali, a gente então tem alguns mecanismos que podem ser adotados para a gente trabalhar com segurança. Esses mecanismos então que serão apresentados aqui por mim são SSL, XML, assinatura de XML, encriptação de XML, o WS Security e o SAML. SSL então, que é o Security Socket Layer, né, camada de segurança, uma camada de segurança sobre socket, né? E quando aplicada a pequenos dispositivos, oferece autenticação, integridade de dados e privacidade de serviços. Atualmente, a solução para enviar informação confidencial para web services é utilizar um mecanismo de segurança SSL sobre HTTP, também conhecido como o nosso HTTPS, ok? Esse mecanismo então vai proteger informações confidenciais e é de fácil configuração, né? HTTPS é amplamente utilizado já
na web. A assinatura de XML é uma iniciativa conjunta da IETF e do W3C para especificar uma sintaxe XML e as regras de processamento para criação e representação digital de assinaturas, sendo que a gente já tem uma vantagem inata do próprio XML, que é a independência de linguagem de programação, fácil interpretação humana e independência do fabricante, né? Isso porque o XML é um padrão aberto, tá, ok? Então, é uma vantagem inata do próprio XML. Essa tecnologia também permite assinar digitalmente subconjuntos de um documento XML. Encriptação XML especifica então um processo para encriptação de dados e sua representação em formato XML. Os dados podem ser arbitrários, né? Incluindo o próprio documento XML, elementos XML ou conteúdos de elementos XML, sendo que um documento que utiliza a XML Encryption pode ser visto por qualquer utilizador, né? Mas apenas o proprietário da chave de decodificação conseguirá compreender o conteúdo codificado. WS Security, que é uma iniciativa conjunta então da Microsoft, IBM e VeriSign, destinada ao uso da XML Signature e XML Encryption para fornecer segurança às mensagens SOAP. O WS Security é um esforço destinado para fazer com que os web services trabalhem melhor em um ambiente global. Na verdade, é iniciativa para tentar padronizar, né, os mecanismos de segurança. WS Security também inclui alguns importantes componentes como encaminhamento, confiança e tratamento de transações. SAML é uma norma emergente nova, né, para troca de informações sobre autenticação e autorização. O SAML soluciona um importante problema para as aplicações da próxima geração, que é a possibilidade de utilizadores transportarem seus direitos entre diferentes web services, né? Ou seja, é a capacidade de que a gente faça transporte, utilize as nossas autorizações, né, entre web services hospedados em diferentes servidores e com diferentes finalidades, né? Isso é importante por quê? Porque como o web service é uma aplicação distribuída e ele roda em diversos servidores, para que ele se comporte então como uma única aplicação, de fato uma aplicação distribuída, né, e não vários pedaços que se juntam, e sim como uma única aplicação que seja distribuída, a gente precisa então garantir que os direitos que eu tenho em relação a um web service, né, hospedado em um determinado servidor, sejam transmitidos ou sejam compreendidos na íntegra pelos demais web services que compõem a minha aplicação. Tá, ok? Essa minha aplicação distribuída. Em relação à segurança, tópicos de segurança, era isso, né? Uma breve abordagem. A gente vai ver algumas questões relativas à segurança ainda quando a gente for falar da implementação, né? A gente vai ver um pouco de prática. E isso aí a gente já começa na sequência, quando então nós vamos ver como é que se implementava o web services na forma antiga, no formato antigo, que é o formato que era proposto na arquitetura lá do ASP.NET, tá, ok? Então na sequência a gente continua já na parte prática.